meu nome é Franciele. Eu fui diagnosticada com um transtorno bipolar em junho de 2022. No momento, eu faço tratamento e me encontro estabilizada. Desde então, criei uma página no Instagram chamada Desvendando Transtornos para poder ajudar as pessoas a poder se compreender, como já passei na pele sobre os transtornos, né, bipolar, já passei por fase de depressão, já passei por ansiedade. Então eu sei que eu tenho algo de bom para acrescentar na vida de vocês. Então hoje eu quero falar sobre transtorno de ansiedade generalizada. Então, a ansiedade, né, eu vou começar falando sobre a ansiedade. A ansiedade, de uma forma um pouco mais leve, pode ser considerada normal, comum do ser humano. Então, todo ser humano já teve um episódio ansioso, né? Então, assim, um exemplo de uma ansiedade bem leve, de uma ansiedade tranquila, só um exemplo. Você vai estudar para uma prova? Não, você tem uma prova. Você fica assim, nossa, eu preciso me sair bem nessa prova, eu preciso estudar para essa prova. Aí o que você faz? Você estuda para você sair bem nessa prova. Então, é uma ansiedade normal, uma ansiedade saudável, nada que vá te impedir, que vai gerar algum transtorno na sua vida, né? Então você vai correr atrás para você estudar. E às vezes uma entrevista de emprego, você está ansioso pelaquela entrevista de emprego, você vai se preparar para aquela entrevista de emprego. Então, assim, é uma ansiedade que acho que todo ser humano já passou. A criança, né? Eu acho legal a ansiedade de criança, que às vezes eu tiro por mim. Não posso falar pro meu filho que vai ter um aniversário para ele na outra semana, que ele fica ansioso a semana inteira. Mas é legal a ansiedade, assim, da criança, né? Porque ela sabe que uma coisa legal tá para vir. Ah, opa, eu vou pro aniversário, vou pra festa, vou me divertir. Então, criança, né? Então, assim, é uma ansiedade saudável. Mas, quando a ansiedade, ela gera um transtorno, eu vou te falar, assim, sobre sintomas físicos, né, de ansiedade. E tem o transtorno da ansiedade generalizada. Então, eu gosto de, eu gosto de me dar o exemplo de como eu consegui, né, superar a ansiedade. A ansiedade, gente, ela tem tratamento, tem cura sim, tá? Então, é bom, se você reconhecer algum desses sintomas, procure um médico. Só um médico pode te diagnosticar. Um médico, ele vai te dar o tratamento mais adequado para você. O médico vai te recomendar o que você tem que fazer. Então, eu estou passando aqui as experiências que eu tive para você ter como base para procurar tratamento. Então, meu intuito aqui não é de dar diagnóstico para ninguém, porque eu nem posso dar diagnóstico, porque eu não sou profissional da saúde. Eu quero que isso fique bem claro. Então, continuando, eu tive ansiedade, assim, que eu me lembro que naquela época eu não tinha tanta informação como tem hoje, mas hoje eu refletindo, eu percebi que sim, eu estava com ansiedade na minha primeira gravidez, né? Então eu passei minha gravidez todinha ansiosa. Se tinha que fazer uma ultrassonografia, eu não dormia uma noite antes. Se tinha algum pré-natal, não dormia. Tudo eu não dormia. Eu arrumei a bolsa do bebê um mês antes da data provável do parto. Então, assim, fiquei bem ansiosa. Até então não sabia, nunca tinha ouvido falar de ansiedade. Eu ouvia falar, mas não sabia o que era. E desde então eu tive tendo problemas com ansiedade. E lógico que na pandemia se intensificou muito, né? O medo da morte, medo do novo, medo do desconhecido, medo de morrer, de deixar meus filhos, aquele medo fora do comum, né? Então a ansiedade, ela incapacita a gente, ela incapacita da gente ver as coisas boas,
que estão preparados para a gente no futuro, né? É mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, vou dar um exemplo. Se você tem igual no meu caso, né, da ansiedade generalizada, a ansiedade generalizada, ela me incapacitava de fazer as coisas que eu gostava, né? Então isso a gente às vezes não percebe. Mas sim, gente, o transtorno de ansiedade generalizada, ela incapacita você. Vou te dar um exemplo. Se você tem um compromisso, se você tem um aniversário, vou só dar um exemplo. Você tem um aniversário, você deixa de ir para aquele aniversário com medo do que você nem sabe o que vai acontecer, com medo das pessoas repararem em você, com medo de quem vai estar lá, com medo de dar confusão, com medo, sabe? Coisas que a nossa mente, ela faz a gente acreditar e que não vai acontecer, né? Então, eu vou assim, vou te dar esses exemplos assim, eu vou colocar um aniversário, né? Já que eu tô falando aqui de aniversário, eu falei de aniversário de criança, então eu vou dar um exemplo das fases assim, da ansiedade, pelo menos assim, no meu ponto de vista. Eu não sei se a medicina enxerga dessa forma, não sei se psicólogos enxergam dessa forma, mas eu tô falando assim, no meu caso particular. Então, assim, a ansiedade de criança, né? Do aniversário de criança, opa, vai ter um aniversário, a criança fica uma semana inteira eufórica. Tem criança que não pode nem falar que vai ter aniversário, porque a criança já fica toda animada. Sim, é uma ansiedade saudável, né? Mas desde que não gere nenhum tipo de sintoma físico. Se a criança ficar sem dormir por causa daquele aniversário, se a criança prejudicar de alguma forma, então assim, já é um pouquinho, né, já tem que ter um motivo de preocupação. Mas vamos colocar nós adultos. Então, você tá feliz porque vai ter um aniversário semana que vem, ok, saudável, né? Você vai ficar pensando, poxa, eu vou comprar uma roupa, eu vou me preparar, tenho que fazer unha, vou marcar minha manicure, essa coisa toda. Então já sim, é saudável. Mas, vamos supor, você tem um aniversário semana que vem. Aí você fica pensando, nossa, eu tenho que arrumar roupa, eu tenho que arrumar aquilo, a pessoa já começa a ficar com insônia, já começa a aparecer sintomas físicos. Eu tô dando exemplo de aniversário, gente, mas isso é para todas as situações, qualquer situação. Então já começa a aparecer sintomas físicos, tensão no ombro, tem gente que solta o intestino, tem gente que prende, palpitação no corpo, náuseas, vontade de desmaiar. Eu já tive muitas essas sensações, tá? A mente muito acelerada, tremor, a pessoa treme. Tá, chegou o dia do aniversário, a pessoa foi para o aniversário. Então ela passou por todos aqueles sintomas físicos, mesmo assim, chegou o dia do aniversário, ela foi. Tá, essa pessoa também tem ansiedade. A ansiedade dela é saudável? Não, mas ela foi. Agora eu quero falar do transtorno de ansiedade. Gente, esse transtorno de ansiedade é generalizado. Ela incapacita as pessoas de fazer qualquer tipo de coisa. Às vezes ela incapacita a pessoa de estar no supermercado, né? Então, lógico que existem vários fatores, né? Eu não sou médica, como eu te falei, para poder diagnosticar, não posso diagnosticar, mas às vezes pode ter sido causado por algum estresse, algum trauma. Então, só um médico, um psicólogo que pode avaliar melhor, né? Eu tô te dando um exemplo aqui pessoal meu, um relato pessoal, porque se você se identificar com algum desses sintomas para procurar tratamento, mas o transtorno de ansiedade generalizada incapacita você. Aí vamos dar um exemplo do aniversário de novo. Você recebeu o convite de aniversário, te deu todos aqueles sintomas físicos, você está pensando no aniversário, mas você não vai no aniversário. Então, por que você não vai no aniversário? Você pensa, as pessoas que estão no aniversário vão me reparar. Eu tô com medo de cair no aniversário. E se eu for? E se eu morrer? Se acontecer um acidente comigo no percurso? E se eu for assaltada? E se aquilo? E se aquilo? A pessoa não vai, a pessoa fica em casa. Gente, se vocês estiverem passando por uma situação dessa, né, não em aniversário, mas assim, se o seu medo te incapacitar de fazer
qualquer coisa, procure o tratamento o mais rápido possível, né? Porque os médicos, eles vão entrar com a medicação, existe todo um processo no nosso cérebro, né? Que eu não vou estar entrando em detalhes aqui, mas então entre com terapia também, psicólogo é muito importante, atividade física, hábitos de vida saudáveis, para você poder ter uma vida mais tranquila, né? Porque quando a ansiedade ela já te incapacita de você fazer as coisas que você gosta ou de fazer atividades cotidianas que você era tão comum você fazer e não faz mais, já precisa de um tratamento, né? E a ansiedade, ela tem tratamento sim, tem cura. Então, lógico que a ansiedade, quanto mais antes de descobrir, é muito melhor para ser tratado. Tem casos que nem precisa de medicação, mas no caso do transtorno de ansiedade generalizada, os médicos entram com medicação sim, né? Quando é pânico, fobia social, existe uma série de coisas. Então, bom, procurem tratamento. Eu já tive sim o transtorno de ansiedade generalizada. Eu já passei por situações que eu deixei de ir para algum lugar com medo de que algo me acontecesse, aquele medo fora do normal, né? Eu vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. Eu marcava de ir para casa da minha mãe para poder almoçar. Minha mãe era até viva na época. Vou para casa da minha mãe. Tava tudo certo, eu marcava. Só que eu tinha medo de pegar o carro, dirigir até lá e de sofrer um acidente, de ser assaltada. Já pensou se chegar um monte de bandido e quiser tomar o carro? Já pensou se sofrer um acidente? Aí eu desmarcava, não ia, né? Inventava uma desculpa e não ia porque eu tinha medo. Então, fora aqueles sintomas todos físicos que eu tinha. Então, assim, se o transtorno de ansiedade, se a ansiedade está te incapacitando de fazer algo que você goste, procure tratamento o mais rápido possível para você ter uma vida normal, ter uma vida equilibrada, ter uma vida estabilizada. Então é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha passado a mensagem para vocês, né? Principalmente sobre procurar o tratamento, sobre reconhecer os tipos de sintomas de ansiedade, principalmente de transtorno de ansiedade, né? Tudo que a gente falar em relação a transtorno relacionado à mente, né? Transtorno mental, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno bipolar, transtornos de déficit de atenção, transtorno de borderline, geram transtornos nas nossas vidas. Tem o transtorno obsessivo compulsivo também. Então, assim, tudo que fala de transtorno gera transtorno. É incrível. Então, assim, o transtorno de ansiedade generalizada, ela te impede, ela congela você, ela não deixa você viver. Então, procure o tratamento o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. É o meu segundo vídeo, né? Então, eu até converso com a minha ansiedade. Se eu fosse dar o vídeo para minha ansiedade, eu nem estaria gravando, né? Porque a minha ansiedade, a gente fica conversando. A minha ansiedade, ela fala, você não vai gravar porque vai dar errado, o seu canal não vai dar errado, não vai dar certo. Aí eu falo pra minha ansiedade, deixa eu tentar, se não der certo, deixa quieto, né? Pelo menos eu tentei. Então, assim, é um exercício diário que eu vou fazendo. Eu converso com minha ansiedade para ela tentar não me dominar. Lógico que eu faço tratamento com psicólogo também, e isso vem me ajudado bastante, né? A atividade física ajuda também. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha contribuído algo positivo para vocês. Que se você se identificou com alguma desses sintomas, você procure o médico, procure o tratamento, que com o tratamento correto, vocês vão ter a vida normal, né? Vocês vão aprender a enfrentar os seus medos, os seus traumas, tá bom? Então eu aguardo vocês pro próximo vídeo e um beijão!